estão online. Então, a partir desse momento, a gente está gravando. Tá? Vamos A conversar Agatha pediu pro aí. senhor. A Agatha pediu pro senhor ver se ela enviou a segunda atividade, que ela acha que ela enviou errado. Aí ela queria que o senhor visse aí, ela mandou aqui no chat. Uhum. Tópico 2, relatório, né? Envio do relatório. Só tem 4 pessoas que enviaram. De 31 pessoas, só 4 enviaram. Tá o Gustavo. Não, nem o Gustavo também não, peraí. Quem enviou foi Maria Rodrigues, Raquel Dias, Thiago Neves, Wender Casari. E só. Então acho que enviou errado mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. É porque ali tem o setorzinho ali do relatório, né? E tem ali aula 2 microcontroladores. Deixa eu ver aqui. Se tem algum envio aqui. Ah, teve um envio aqui no. É porque o pessoal não estava encontrando aqui aonde enviar a atividade, né? E aí eu acabei criando um tópico lá chamado relatório, para as pessoas poderem enviar, entendeu? Foi a Agatha. A Agatha enviou. Mas tanto faz, pessoal. A Agatha enviou aqui pelo outro local. Mas ela enviou, está enviado. Eu consigo ver os dois. Então Ah, pode então eu deixar posso assim. mandar o relatório e o trabalho tudo certinho só em um lá, né? Não precisa separar certinho. Só em um. Eu criei aquele outro lá, envio de relatório, porque as pessoas não estavam achando aonde que envia pelo WhatsApp, como é que fazia para enviar. Então aí eu criei um link só para enviar, entendeu? Por causa Ah, disso. sim. Compreendi, compreendi. Ele ficou mais destacado lá e fica mais fácil para as pessoas verem onde que envia. Então por isso que está separado. Tem 2 tópicos lá. Mas cada item desse daqui é um tópico. Então, por exemplo, o tópico 3, vocês estão vendo aí na tela compartilhada, teclado musical, para mim aparece aqui ver envios, né? Mas para vocês vai aparecer aí avaliação, algum botão aí para vocês enviarem por aqui o relatório. Mas sempre o relatório vai ser um arquivo de texto, um arquivo do Word, por exemplo, enviado, entendeu? Sim, sim. Então hoje nós vamos inaugurar aqui o tópico 4.
Eu andei conversando com o professor de CLP, eu acho que é o... Ele estava querendo que a gente abordasse alguns sensores. Eu vou estar usando o primeiro, o sensor de temperatura, tá? Foi o professor de automação industrial, Juan. É o professor Juan. Aí eu já vou adiantar esse sensor de temperatura para vocês. Chegou mais alguém aí? 14 agora. O que vocês acharam desse horário aí de 6 horas da tarde? Prefere uma hora mesmo? Ou esse horário é Eu melhor? prefiro 1 hora, professor. Eu prefiro 1 hora.
Então, essa é a aula de hoje, pessoal. Nosso assunto já está lá, o tópico. Qual o prazo que vocês querem, pessoal? Data de entrega. Aqui ele já bota automaticamente para a próxima 14 de outubro, que seria o próximo encontro nosso. Deixa eu ver aqui. E aí? No caso, a gente não vai ter aula com o senhor dia 14, né? Não, é só depois da semana que vem depois. Não. Lá pelo dia 30, 31 que seria a aula do senhor. Bolsoraço. 21. 21 que é a próxima aula. Se eu não me engano, por Então vai 2 ficar isso semanas. daqui. É 2 semanas, é bastante tempo. Eu acho que 2 semanas tá muito bom. Eu já deixei 2 semanas, 21 dias. Mas é só para essa ou para todas? Só para essa. As outras eu vou começar a colocar data também, porque se deixam em aberto e ninguém faz. Aqui, ó, aparece aqui agora tempo restante, tá vendo aqui? 13 dias. 13 dias e 5 horas. É bastante tempo. Porque uma atividadezinha dessa daí vocês vão gastar aí no máximo 1 hora, meia hora, depende da pessoa. Bem rápido. E tá bem fácil, né? Tá bem simples o circuito ainda. Depois a gente vai abordar circuitos bem maiores, tá? Então, ó, já vamos para 18 e 17. Eu já vou começar a explicação, tá? Do circuito. Tá bom? Nós estamos aqui com 14 pessoas, tá? Lucas dos Santos Pimentel, Maria Verônica, Pedro, Raquel, Wilker, Leonardo, João Henrique, Ágata, Gustavo da Silva, Fabrício. Tá, pessoal? E quem não tiver ou chegar atrasado aí, vai estar gravado, tá? Gravado. E aí eu vou disponibilizar o link, tá? No Gmail, desculpa, no YouTube, como de costume, tá bom? Então, hoje, nós vamos falar basicamente desse circuito aqui. Vocês estão vendo o que é simplesmente parece um transistor, né? Está escrito TMT, mas é um sensor de temperatura, uma buzina, tá? Um buzzer. Um buzzer é um alto-falante simplificado, é um alto-falante. Existe buzzer, tá? Tipo campainha, coisas assim. E daí é um alto-falante, só que simplista, tá? Bem fraco, mas ele é muito bom para dar apitos, para dar sinal, para fazer sirene, para fazer alarme, tá? Ele é mais Só vou simples mostrar que para aquele vocês outro, aqui né? os tipos de buzzer. Vocês estão vendo a tela compartilhada aí, galera? Sim. Estamos sim. Então, essa tela compartilhada aí, ó, tá apresentando aí o buzzer, tá? Os tipos de buzzer mais comum aí. Tá? Estão vendo aí?
buzzers? Sim. Esses são os buzzers, tá? Alguns deles têm polaridade, esses que tem fio aqui. Então é mais. Ó, aí tem um maisinho aqui do lado para indicar o lado positivo. Você só energiza ele, ele já vai disparar uma sirene fixa travada, porque já tem um CIzinho lá dentro que vai gerar um trem de pulso que vai gerar um som, entendeu? E tem o buzzer que ele não, se você ligar ele em 12 volts, ele simplesmente vai ficar parado, igual um alto-falante ficaria, entendeu? E aí ele pode vir até a queimar, no caso do alto-falante. Então tem o buzzer que é sirene já, que você energiza ele, ele já começa a fazer o barulho padrão dele, tá? E existe o buzzer que é como se fosse um alto-falante mesmo. Então como é que vai fazer? Testar, né? Então tem buzzers de 4, vocês estão vendo aí que tem alguns de 12 volts, tem outros aí de 5 volts, tá? E então nós vamos tratar desse assunto lá no código, tá? O outro item ali é o TMP. Opa, não é esse TMP aqui não. Sensor, temperatura. Tá, os sensores de temperatura. Tá bom? Existe o sensor de umidade e temperatura, que é o DHT11, que eu já usei muitas vezes, né? E talvez a gente pode até em algum circuito mais para frente utilizar esse TMP, esse DHT11. Tem o clássico LM35, vocês estão vendo aí no compartilhamento. Ele é o mais antigo, é o mais clássico. Circuitos com eletrônica de 1970, 80 usavam muito esse LM35. Era basicamente o que existia na época. Existem sensores de temperatura à prova de água para Arduino, por exemplo. Esse daqui é um sensor especial, tá? E existe o TMP36, por exemplo, tá? Que é um sensor mais atual, com um grau de precisão maior, tá? Então, ó, o sensor de temperatura TMP36 é um circuito integrado, então ele é um CI, tá bom? Então, pessoal, tudo que a gente vai ligar no Arduino, a gente tem que dar uma estudada nesses equipamentos que a gente vai ligar. Qual que é a tensão de trabalho, qual que é a faixa de calibração de um determinado sensor, tá? O que ele mede, se é a temperatura, se é a tensão. Então, o sensor, em geral, ele vai ser um conversor, né? Ele vai converter uma grandeza tipo temperatura, ou então pressão, ou então umidade. Ele vai converter isso em nível de tensão, geralmente. Então, ele tem uma tensão que ele é alimentado com essa tensão, e aí, de acordo com a grandeza que ele é sensível, ele vai dar uma faixa de valor, né? E aí você tem que trabalhar com o Arduino para ler esse valor e fazer o ajuste fino, o detalhamento, o ajuste fino do sensor, que a gente chama de calibração, tá? Então, todo sensor ele tem que ser calibrado com um equipamento real, que você sabe que tá correto, e daí você faz algumas medições para mais, para menos, varia a temperatura, e vê se ele se modifica de acordo com essa variação de temperatura, comparando-se com um multímetro, com um termômetro real, por exemplo, né? E a gente vê que a gradação dele tá adequada. E a gente faz isso matematicamente dentro do código de programação. Então é isso que a gente vai ver hoje. Então, o sensor, então sempre que a gente vai mexer com a eletrônica,
a gente tem que estar correndo atrás das informações do componente, tá? Como que ele trabalha e, às vezes, até ensaiar o componente, tá? Ensaiar numa bancada, né? Levar o componente numa bancada, alimentar ele com 5 volts, colher o sinal no osciloscópio, muitas vezes, tá? Então, isso é necessário. O sensor de temperatura TMP36 é um circuito integrado medidor de temperatura que possui encapsulamento TO92. Esse encapsulamento TO92 é a caixinha do componente, tá? Então, essa caixinha do componente é uma caixinha padronizada, né? Um epox aqui, ó, um epox padronizado, tá? Então, tem vários transistores com esse encapsulamento, tá? Ó, então, tem vários componentes diversos que usam esse encapsulamento. Por exemplo, um transistor BC337, tá? Então, quando a gente olha para esse encapsulamento, muita gente se engana, fala, isso é um transistor. Por quê? Porque parece um transistor, que muitas vezes o transistor tem essa aparência, e falaram para ele, isso é um transistor. Não, ele é ou não é um transistor de acordo com a numeração que está nele. Então, isso aqui é só um encapsulamento externo, tá? Se é um transistor ou não, é o fabricante que vai dizer quando ele passar a numeração. Com essa numeração 2N222, você vai lá, digita na internet, datasheet 2N222, aí você vai ver, é um transistor. Ele está usando um encapsulamento TO-92. Então, no caso aqui do nosso sensor de temperatura, ele usa esse encapsulamento, mas ele é um microchip, é um circuito integrado, tá? Ele tem a aparência de um transistor de 3 terminais. Esse sensor de temperatura TMP36 possui alta precisão e funciona na faixa de 2,7 volts a 5,5 VDC. De 2,7 volts a 5,5 VDC. Tá? Então, qual é a faixa de trabalho ideal dele? Nessa faixa, 2,7 a 5,5 VDC. Poderia usar 4,5 volts? Poderia. Por que eu estou falando de 4,5 volts? Geralmente, esses sensores, eles podem ser usados remotamente, eles podem ser usados em vários lugares. E uma tensão padrão, por exemplo, 3 pilhas AA, ou então 3 pilhas comum, tipo de controle remoto. Então, daria 1,5 volt cada uma, você coloca 2, você tem 3 volts, você coloca 3, você tem 4,5 volts. Já dá para ligar esse sensor, entendeu? Mas o limite dele é 5 volts. Chegar próximo de 5,5 volts está muito próximo de queima. Não compensa. Sempre tem que estar um pouco afastado. Além disso, o sensor afastado assim, segurança no nível de tensão, tá? Além disso, o sensor fornece uma saída de tensão linearmente proporcional à temperatura em graus Celsius. E o mesmo não necessita de calibração externa para fornecer uma leitura com precisão de 1 grau a 25 graus. Tá? Então, e de 1 a 25 graus. Então, ele não precisa de calibração externa para oferecer uma leitura com precisão de 1 a 25 graus, de 2% para a faixa de valores de menos 40 a 125 graus. Então, essa é a faixa de leitura desse microcontrolador, tá? De menos 40 a 125 graus. Ah, professor, não, eu quero medir 300 graus. Não dá para usar esse sensor. Por quê? Porque ele não aguenta trabalhar na temperatura acima de 125. Tá? 125 já é bem quente, né? Considerando que 60 graus já está queimando a pele, né? Se encostar em alguma coisa que está a 60 graus, a pele já está queimando, né? Então, 125 passou da temperatura de fervura, passou da temperatura de ebulição da água, tá? Então, o sinal de saída out do sensor de temperatura TMP36 é analógico,
tá? E a entrada e a cada 10 milivolts, a tensão representa 1 grau Celsius. Então, essa é a faixa de variação dele, tá? Então, a cada 10 milivolts, no sinal de referência, ele vai ter uma variação que vai equivaler a 1 grau Celsius, tá? Que é a faixa de valores. Então, o modelo é TMP36 usando o encapsulamento TO92. Tensão de operação de 2 a 5, faixa de medição de menos 40 graus a 125 graus Celsius. Precisão, mais ou menos 2 graus Celsius. Linearidade, 0,5 graus Celsius. Sensibilidade, 10 milivolts por grau Celsius. Conexão de saída analógica, tá? Então, sensor de temperatura TMP36. Agora eu quero ouvir de vocês. Vocês têm alguma dúvida aí a respeito do que eu estou falando? Sobre sobre sensor de temperatura. Existem outros sensores que podem medir temperatura mais alta, como foi mostrado ali, né? Então, pode ter outros valores. Para que medir temperatura, pessoal? Me dá uma ideia aí. Por que é interessante medir de temperatura? Na máquina, tipo, pode ser até mesmo no carro que está dirigindo, se a temperatura muito dele eleva, dá problema no carro. Tanto que tem um medidor lá. Então, Na na área industrial, verdade, as máquinas. isso. Muito bem, Pedro. Então, não é muito assim, vamos fazer um circuito porque eu quero medir a temperatura do ambiente. Ora, para medir a temperatura do ambiente já é bem baratinho, por exemplo, esse tipo de sensor aqui, ó, que é o termohigrômetro. Entendeu? Aqui, ó, no meu ambiente está 25 graus, ó. Então, é bem baratinho e prático. Mas isso aqui faz alguma coisa? Não, ele só mede a temperatura e mostra no visor, para o ser humano observar. O nosso objetivo, tá chegando o Nicolas aí, o nosso objetivo não é só ler uma temperatura. A gente pode usar, então no circuito de hoje a gente vai ver que a gente vai ler uma temperatura, né, e vai... achando engraçado isso. Aqui, ó. Aqui é um sensorzinho também, ó. Aqui dentro dessa pontinha aqui, ó, tá? Tem um CIzinho também que vai estar lendo a temperatura e mandando pelo fio aqui. Esse fio aqui, ó, ele tem 3 fios aqui dentro. Cabinho fino, com 3 fiozinhos bem finos dentro, aonde um vai ser VCC, o GND e o externo. Então, ó, esse aqui é uma sonda, né? Então, isso daqui você pode colocar no CPU, você pode colocar em algum lugar, né, para você ter uma referência, né, para ler a temperatura de algum ambiente interno. Se eu seguro isso aqui, ó, o Vout aqui, ele já muda, ó, ele já muda o valor de Vout aqui, ó. Eu estou segurando aqui, que é o valor dessa sonda aqui, tá? Isso poderia estar num forno, né? Mas o máximo que isso aqui aguenta também, isso aqui também tem limite. Aí você tem que ver no fabricante qual que é o limite, mas não pode passar de 100 graus. Tá? Então, pessoal, o que nós vamos ver hoje é mais do que um termômetro de mesa. Tá? Já é um sensor de temperatura associado a uma tomada de decisão e a uma execução, né? Então, vamos usar só como exemplo a Browser, tá? Então, nós temos aqui um sensor de temperatura, aonde depois, desculpa aí, compartilhando a tela, nós vamos ter um sensor de temperatura e de acordo com o que acontecer aí na temperatura, vai haver ajuste aqui, entendeu? De acordo com o que ocorrer, eu vou acionar um dispositivo externo através do pino 9. Vocês estão vendo aí, pessoal, na apresentação? Sim, sim.
tá? Então, temos aqui no pino 9 simplesmente colocado uma browser, um buzzer, né? Então, no 9 tem uma buzzer, está energizado aqui no pino 9, e o outro lado está no negativo, tá? Simplesmente foi colocado negativo. Tá? O negativo do circuito que vem aqui, ó. E aonde que vem aqui Então nós temos 5 volts, que vai lá para o barramento, a gente tem o GND, que é o terra, e a gente tem o fio que vem com a informação do TMP, tá? Do TMP 36, tá? Que é aqui o pino do meio. Então aqui nós temos o primeiro pino, é o power, que é a potência, que a gente viu lá, que pode ser até 5 volts. Temos aqui o Vout, é a tensão de saída, e temos o GND, para aterrar o microchip. Então é um chip, é um dispositivo, então ele é energizado, e aí ele já está funcionando. E aí ele vai dar um retorno de nível de tensão de acordo com a temperatura do ambiente, tá? Que, como foi falado lá, numa gradação de para cada variação de 10 milivolts, vai corresponder a 1 grau, né, de variação de temperatura. Então, pessoal, a browser. Então, vamos dar uma olhada no código aqui, tá? Primeiro eu vou simular, tá? Start Simulation. Então, o que ele está fazendo aqui? Deixa eu tirar esse código aqui. Ó, então, até o momento, nada, né? Mas eu venho aqui, como isso aqui é uma simulação, eu clico aqui em cima do TMP, ele é um sensor de temperatura, então ele já vem com uma barrinha aqui, ó. Então, eu vario aqui o grau Celsius. Deixa eu dar um para ficar melhor. Então, eu clico aqui, ó, coloquei em 9 graus. 22 graus. 30 graus e já ficou o browser. Né? Então, a gente tem que colocar isso aqui em casa, ó. Na hora que estiver passando de 30 graus, já Ele tá meio alto, aí a hora que o senhor aperta, o senhor fala, não dá pra ouvir o senhor falando, não. Só dá pra ouvir o bicho estourando. Então, eu não Por vou exemplo. acionar de novo, mas ele tá podendo ir até 38 graus. E isso está lá no código, tá? Então, eu acho que todo mundo entendeu aí, né? É um sensor de temperatura que está sendo disparado quando a temperatura passa de 28 graus. Alguma pergunta em relação ao circuito e às conexões? Alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Não, senhor. Tá, o circuito bem simplesinho, né? E tranquilo. Vamos ver o código agora, tá? Então, aqui no código, ele é um códigozinho pequeno também, tem só 23 linhas, tá bom? Então, está sendo criada uma variável inteira chamada temperatura, tá? Poderia ser temp, né? Você escolhe o nome que você quiser. Aí no void setup, que é a configuração do chip, que é a configuração do Arduino, como que vai funcionar as portas dele, tem aqui um serial begin 9600. Então o trabalho de vocês vai ser esse aqui, ó, fazer comentário. O que o serial begin faz? O serial begin, ele inicia a comunicação serial, tá? O que pinmode A0 faz? Define A0, né,
Eu tenho Que mais é... comentário mesmo. Como que eu vou explicar? Oi? A maior dificuldade nessas atividades aí é como comentar isso aí e explicar. É, exatamente. Pô, eu vi Então, esse conteúdo, sabe? Como oi? explicar. Faz tempo que eu vejo que eu tinha visto esse conteúdo. Aí eu não tenho ideia de como explicar. Ah, tá. Então, vamos acompanhando aqui que a gente vai descobrindo. Define A0 como porta de entrada analógica ou como entrada de sinal, tá? Então é isso que ela faz. E aqui, pinmode 9 output. O que pinmode 9 output está fazendo? Define o pino 9 como saída digital. Então é isso, tá? Void loop. Void loop é o programa, tá? É o código nosso, é a funcionalidade. Então no começo aqui eu só configurei a placa. Eu falei, ó, liga o serial, ó, vai entrar sinal analógico aí no A0. E aí você chega aqui no pinmode e fala, ó, e no pino 9 aí ele vai funcionar como saída. Então abaixa a impedância do buffer aí para sair até 25 miliamperes. É isso que você está falando. Aqui, void loop, falando por microcontrolador, tá? Void loop. Serial print LN, temperatura do ambiente. O que é isso? Serial print. Escreva serialmente, né? Entre aspas, né? Entre colchetes, o que está escrito aqui dentro. E aqui dentro está entre colchetes. Então, do jeito que você colocar aqui, fica. Se você tirar esse espaço aqui, fica. Se você escrever errado, fica. Né? Se você quiser botar ambiente com A maiúsculo, vai ficar com A maiúsculo. Isso aqui é um comentário, é um texto. E esse texto é um texto que vai ser apresentado aonde? No serial monitor. Né? Aqui, ó, ele estava com A minúscula, eu já mudei para maiúsculo. Ó. Quando esse código rodar de novo, ele vai jogar aqui no serial monitor em maiúsculo. Então, para que serve o serial print? O serial print é uma comunicação serial que acontece entre o TX e o RX, tá? Que eu estou mostrando aqui, TX e RX, aonde, quando a gente está executando essa placa no computador ou no notebook, a gente vê na tela do notebook o valor que ele está lendo. E com isso, conseguimos... com isso, a gente consegue ter uma ideia do que ele está lendo, ter um feedback do que ele está lendo, se ele está lendo certo, se ele está lendo errado, entendeu? Então é para isso que serve o serial print. Então ele foi feito aqui um cabeçalho, só para falar, senão ia aparecer só o número aqui, entendeu? Então foi feito um cabeçalho, temperatura do ambiente. Agora, temperatura igual menos 40 mais 0,48815 vezes analog read A0 menos 20, isso aqui é um ajuste de temperatura, tá? É um ajuste de temperatura que precisa ser feito para poder... Ah, mas de onde o senhor tirou isso daí? Isso não foi inventado, tá? Isso daí tem na internet. Em outros casos, no datasheet do fabricante também tem isso daqui, tá? Então, isso é uma informação para corrigir o valor o valor lido, tá bom? O Certo. que foi? Professor, eu não sei se vai bater, né, com a ideia, né, mas no Excel, quando você clica para fazer algum tipo de soma e tal, vai lá e te dá um tipo de código. Ah, E8 mais E12, aí vai lá e faz uma soma. Nesse daí, tem nos números aí, para representar. Isso aí já faz automático, né? Ele já vai fazer o cálculo.
Ele já faz o cálculo todinho e já dá o resultado que vai entrar aqui, vai ficar armazenado em temperatura. Vai ser armazenado em temperatura. Só um minutinho, pessoal. Eu preciso dar uma olhada aqui em alguma coisa. Já volto. Então, é um valor de referência, é um cálculo, tá? Que ele faz aqui automaticamente. Mas aonde que está sendo lido aqui, ó? Então, o comando de leitura é analog read, tá? A0. Então, analog read A0. Ele está lendo lá o pino A0, tá? Faz a leitura. Como está entre chaves, ele diminui o número 20, tá? Depois, durante a execução, a gente vai mexer nesses valores aqui. Diminuiu menos 20, depois pegou esse resultado, multiplicou por 1.48815, mais menos 40. Por quê? Isso é para ajustar o valor, tá? Então, ele vai fazer uma leitura, né? Se você quiser ler seco o valor de temperatura, você simplesmente coloca, tipo assim, ó, do jeito que eu estou digitando aqui, ó, temperatura, né? Ctrl C, Ctrl V, temperatura, igual analog read A0. Aí você lê o valor cru, né? O valor fazendo isso. Você lê o valor puro, né, da temperatura. E aí você vai ver que esse valor vai ficar meio diferente, tá? E se você roda o código, daí a gente vai ver um valor diferente aqui na temperatura, ó. Tá vendo? Ele tá lendo 153. Tá vendo aí? E não tá em 153, tá lá em 20. Tá? Tá em 20. 25, ó. Tá em 25 o sensor. Então a gente tem que fazer um ajuste no cálculo aqui do que é lido para bater com 25 graus. Entendeu? Então todo sensor que a gente for mexer, seja de pressão, de temperatura, de ambiente, do que for, a gente vai sempre ter que ajustar essa temperatura. Entendeu? Ajustar os valores lidos do sensor. Então o sensor ele vai te passar um valor lá em milivolts, que vai ser convertido isso para número. Só que esse número não vai vir bonitinho, pronto para você, assim, 25, certinho. Né? Você vai ter que trabalhar esse número para fazer ele corresponder com um termômetro de referência. Se for pressão, com um gauge, né, que vai medir pressão. Se for umidade, com um termoigrômetro, né, que já existe. E aí você vai ajustar para bater aquele valor, depois você faz uma variação de temperatura e umidade, e você vê aqui no serial monitor essa variação. Então, por exemplo, se eu clico aqui e mexo, ó, ele está lendo, cara, ele está lendo. Olha lá, baixou. Eu coloquei 11 graus, olha lá, ele baixou lá. Ó. E aqui está me mostrando, inclusive, o gráfico, tá? Dessa variação ao longo do tempo, tá? Então, para me ter aqui no ambiente, por exemplo, aquele cara aqui, ó, por exemplo, esse cara aqui, que eu estou mostrando para vocês, ele não faz isso, ele não me mostra gráfico, ele não pode pegar esses valores e ficar lendo e encher uma planilha do Excel para depois eu fazer gráfico,
Então, isso daqui já é uma coisa interessante. Eu simplesmente tenho um Arduino e um sensorzinho de temperatura. Se eu colocar dentro dessa sala aqui e deixar durante o dia, ele vai ficar fazendo um data log, ele vai ficar coletando esses dados. Depois eu posso jogar, fazer um gráfico lá no Excel, igual você citou, e lá no Excel eu posso ver certinho a curva de variação de temperatura desse ambiente ou do ambiente externo ao longo do tempo, minuto por minuto. Então eu posso, por exemplo, fazer isso com o ambiente externo, né? Eu vejo a curva e daí eu consigo desenhar o gráfico de variação de temperatura medida naquele ponto durante o dia. Então, extremamente interessante. Por quê? O Arduino está custando muito pouco e aqui, ó. E ele é uma caixa de ferramentas, né? Mercado Livre, vamos ver quanto custa esse sensor. TMP 36. Vamos ver se tem aí. Olha, em torno de R$18 esse sensor. Tá? Em torno de R$18, mas tem também o LM35, que está na faixa de R$8. Ou tem também o outro sensor, que já é sensor de umidade e de temperatura. Ele já dá as duas informações, tanto a umidade quanto a temperatura, né? Que é o DMT11, tá? DHT11, né? Que ele tá R$14. Opa, eu não estou mostrando a tela. Aqui, ó, o DHT11, R$14. O LM35. Vocês não falam nada, pessoal, eu não fico sabendo. O LM35, R$8. O que a gente está usando tem MP36, né? Um pouquinho mais caro, R$16, tá? Então, com isso a gente conseguiria já, por exemplo, ver a variação do ambiente durante o dia, durante a semana, durante o mês, coletar tudo isso, guardar no computador, no notebook, né? Tem outras configurações, eu poderia até acrescentar um chip de memória e colocar num chip de memória, ou eu posso fazer isso aqui também, um disparador. Eu posso colocar com esse circuitinho, em vez de estar acionando um buzzer para fazer barulho, poderia estar acionando automaticamente, por exemplo, um exaustor. Vamos dizer que você está no ambiente de cozinha lá, e daí sempre que a temperatura chega em 30 graus, ele liga o exaustor. Sozinho, automático, né? Então é um valor bem baixo, dá para automatizar muita coisa, tomar muitas decisões. Então vamos ver como que isso daqui funciona direito. Então com o código agora eu vou tirar e vou deixar a matemática do ajuste. A matemática desse ajuste aqui, que primeiro de cara ele já tira 20, depois ele multiplica por um fator, que é 0,48, depois ele soma com menos 40. Então vamos ver aqui agora com o ajuste matemático. Olha lá, está dando 24 graus. Né? Vamos ver o que tem lá. Aqui está 25, né? Ó, jogou para 13 agora. Está em 14. Então está praticamente certo. Vou dar um stop aqui. Então vamos mudar o valor. O que está acontecendo? Ele está lá em 13, né? E aqui está 14. Então a gente vai diminuir 1. Então, em vez de diminuir 40, vamos fazer um teste? Vamos diminuir 39. Vamos diminuir 39 aqui. Certo? Então, vamos dar um Start Simulation de novo. Olha lá, agora está 25. Agora bateu. Tá vendo? Olha lá, botei em 13. Opa, agora está em 15. Ó. Lá no sensor está 13. Ó. Lá no sensor está 8.
Não, tá 10 agora. Olha lá, 10 ele marcou 12. Agora ele acionou a sirene. Foi para 32, passou. Olha lá, botei em 20 agora. Olha lá, em 20 bateu. Né? Então vamos colocar em 2 agora. 2 graus. Aí ele está falando que está 3 aqui. Tá? Então dá uns errinhos, pessoal, para mais ou para menos, mas está o valor bem aproximado. Tá? Eu vou devolver os 40 aqui. Vou mudar em outro valor, em outro lugar. Ó. Vou devolver os 40. Vou voltar os 40 aqui. E vou mudar o fator. Vou botar 0,49. Vamos ver o que acontece. Ó, vou tirar esse 48 e botar no 0,49. Vamos ver o Professor, que acontece. ainda tá na tela lá do Google. Ah, desculpa. Foi. Agora foi. Então, eu estava mexendo nos valores aqui, tá? Sim, sim, a gente ouviu. 40. Ó, eu estou devolvendo o valor de 40. E aqui, ó, olha lá, tá 25. Aqui ele está falando que tá 26, né? Então eu vou mudar agora para 10 graus. Ó. Mudei lá no sensor para 10 graus. Lá aparece pequenininho ali, 10 graus. Ó. Conseguindo ver agora? Então aparece 10 graus aqui. Então é para aparecer 10 graus aqui. Então vamos variar aqui para ver. 3 graus. Olha lá. Bateu. Menos 4. Está dando menos 2. Menos 12. Então é uma matemática, pessoal, para ajustar o valor. Olha lá, 4 graus está marcando 6. 20 está dando 22. Ó, 26. Opa, então o fator aqui, eu mexi no fator, não foi legal. Ele está dando um erro maior. Então, eu vou voltar os valores aqui no fator. E vamos ver agora. Ó. 25, 25, bateu. 19, 19, bateu. 17, 16. Teve um errinho aí. Aqui, ó. 14, 14. Olha lá, 4 está dando 5. Tá vendo? Aumentou a precisão, ó. Menos 4, ó, vou botar em 0 grau, certinho. Olha lá, 0 grau, tá dando 1 aqui. Então, vou deixar lá no 0 de novo. Então, tá dando um errinho aí, né? Então, vamos diminuir aqui, menos 19. Opa, menos 19. 19. Vamos ver o que acontece. Olha lá, 25, 25. 19, 19. 7, deu 7. 0, olha lá. 0 está dando 1 aproximadamente. Menos 1 deu 0. Olha lá, menos 7 deu 5. Menos 17 deu menos 16. Então está bem aproximado. Né? Está bem aproximado. Olha lá, principalmente nessa parte positiva. Né? 26, 26. Agora a pergunta, pessoal. E aqui vocês viram o gráfico, né? Das variações de temperatura que eu fiz aqui para ensaio. Então, gravando isso aqui no microcontrolador, fazendo esse circuitinho numa plaquinha, vai funcionar igual a simulação aqui, tá? Então, serial print LN, temperatura, tá? Temperatura. Ele vai escrever aonde? Ele vai escrever aqui no serial monitor. Aqui tem um teste aqui, tá? Tem um if. O if é um teste. Então, ele fez o cálculo de novo aqui, então ele acabou fazendo uma nova leitura, mas, na verdade, ele não precisaria, né? Porque ele está usando o analog read, então eu poderia ceifar toda essa linha aqui, né? Ctrl C, Ctrl Z. Eu posso tirar toda essa referência aqui, vamos ver se ele vai aceitar, e colocar simplesmente temperatura.
Porque a temperatura já está calculada. Entendeu? Então, a temperatura nessa altura do campeonato aí, ela já está calculada ali. Já foi feito aqui, ó. Já foi feito o cálculo. E aí já está aqui, né, dentro dessa variável temperatura. O serial print LN já está escrevendo temperatura. E aqui eu estou pegando temperatura e vejo se é maior que 28. Vamos testar? Opa, teve o erro. Em function void loop. Ah, eu acho que está faltando alguma coisa aqui. Elzinho. Ah, tá. Acho que é isso. É isso daí. Então, pessoal, olha lá, temperatura ambiente 25. Funcionou. Então, o que está acontecendo? Eu coloquei um disparo aqui e fiz temperatura maior que 28, acione tone, né, na frequência, no pino 9, na frequência de 523, tá? Durante, com um tempo de lance de 1 segundo. Então ele vai ficar fazendo um tom, né, em 523 Hz durante 1 segundo. Aí, caso contrário, caso não seja maior do que 28, aí ele faz no tone. Então ele apaga o pino de saída 9, ele desliga a campainha, tá? Aí ele está com um delayzinho de 10 milissegundos, e aqui eu reforcei um serial print LN para sair o valor certinho aqui, tá? De novo, depois do delay. Eu acho que essa linha aqui ela é dispensável, deixa eu ver aqui. Stop. Deixa eu ver se agora ele está fazendo a leitura certa. Start Simulation. Ah, ele está com um problema de execução aqui no if, tá? Então, eu mando escrever o valor de temperatura aqui depois, tá? Então, esse serial print de temperatura aqui, ele está no local errado, né? Deixa eu ver aqui. Ele está tá sendo necessário colocar essa segunda linha aqui, tá? Por causa de problemas aqui no serial monitor. Então, parou, 27 eu não disparo, tá vendo? Então, se eu vim aqui e mudar o valor para 15 graus, né, ele vai disparar. Só quando estiver abaixo de 15, né? Então, essa mudança aqui. Então, se eu mexo no if aqui, temperatura, eu estou definindo aqui qual é o valor. Se eu mudar aqui essa frequência, colocar, por exemplo, 800 Hz, o que eu estou mudando? Eu estou mudando o som da campainha. Então, se eu botar aqui 800, né, ela vai mudar o barulho. Mudou a frequência, né? Agora vamos colocar aqui 1200 Hz. Olha lá, fica mais gostoso, ó. Tá? Então aqui esse comando tone. Hã? De tom agradável. Ó. Aí, 200 Hz. 100 Hz agora, ó. 100 Hz. 80 Hz. Né? Vamos lá para 4.000 Hz. Certo? Então aqui é a frequência.
Aqui eu mudo a repetição. Olha lá, vamos para Acho que 10 tá agora. bom, né? Hã? Testando o ouvido. Tá bom. Professor, ele estoura o fone. Ai, Quem tá com Tá uma fone de maravilha. ouvido, né? Não, Quem eu tá tenho um com celular, fone. mas mesmo atrapalha. Esse dói menos. Então aqui, ó. Elze No Tone 9, tá? Delay de 10. Eu só Serial imagino print LN. Venom. O Oi? Venom deve gritar. Não entendi. Venom, não sei se você conhece, aquele Homem-Aranha preto. Ah, o que que tem? Ele não gosta de esse som, eu esqueci como que fala. Hertz muito alto. Passando de 3.000, ele já tá quase morrendo, entendeu? Aí o senhor colocou 4.000. É Mas para dá. matar o vírus. Se tiver alguém infectado aí. Mas então é isso aí, pessoal. Vocês entenderam como que usa o Serial Monitor? Então, o Serial Monitor ele dá para a gente ler vários valores, dá para a gente ajustar o valor. Eu demonstrei aí como que faz o ajuste para o Serial Monitor com o sensor, que no caso é de temperatura. Esse circuitinho aqui é bem simples, muito simples, tá? Muito simples. E a buzzer também é bem simples, só para vocês entenderem realmente essa parte de sensores. Os circuitos, eles vão, o que a gente está abordando nas aulas, vai ir evoluindo, tá? Então é importante vocês fazer simulação, pegar jeito com a coisa, enquanto está pequeno os comandos. Os próximos circuitos eles já vão ser maiores, né? Eu estou pensando na próxima aula em trabalhar com vocês, por exemplo, com o circuito de display, né? Por exemplo, display de 7 segmentos, né? Ou então display de LCD. Aí vocês vão ver que o circuito é bem maior, tá bom? Por exemplo, esse que eu estou mostrando aqui. E aí vai complicando um pouquinho Meu Deus. esse teste que nós estamos fazendo aqui na prática, ele é real. Você pode pegar esse código aqui, simplesmente copiar e literalmente gravar na plaquinha Arduino que você tem. E aí, do jeito que você ensaiou aqui, vai funcionar direitinho, né? E dá para você pegar a variação de temperatura do seu ambiente. Então, é uma maravilha isso aqui. Então, isso é a aula de hoje, é o que eu preparei para vocês hoje. Alguém tem alguma dúvida? não, Assim, senhor. Entenderam? não exatamente, mas tipo, tem algum canal que explica de uma forma básica alguns componentes do Tinkercad que fala sobre o Arduino? O Manual do Mundo tem. Tem sim alguns canais, A mas certeza. eu posso passar um pouco de canais mais confiáveis, né? Então, existe sim alguns canais, né? Tem, tem uma literatura. Quem quiser se aprofundar e começar a pesquisar mais detalhadamente, tem alguns livros aí, alguns até online, tá? Tem alguns guias para Arduino. Então, eu prefiro, em vez de vocês simplesmente buscarem canais, né, vocês podem procurar literaturas, né? O Arduino básico, né? Electrogate. A Electrogate tem uma apostila bem interessante, que é gratuita, né? Que fala detalhadamente, né? A apostila básica do Arduino. Está compartilhado aí, vocês estão vendo, né? Então, a Electrogate tem uma apostila Simples. de Arduino básico, tá?
tem kits básicos do Arduino, para vocês pesquisarem. Essa apostila vocês podem abaixar ela, tá? E dar uma lida nela por completo, porque ela é um guia para iniciante, tá? Eu não estou conseguindo aqui pegar ela agora, mas vocês acham isso com fartura na internet. Então, essa Arduino básico versão 1.0 da Electrogate, tá? Ela é muito prática, muito didática. Aqui tem uma referênciazinha para vocês dos tipos de placas Arduino que tem, tá? Tem Arduino Start, Arduino Maker, Arduino Avançado, tá? Então tem outras apostilas aqui. Olha lá, no Passei Direto, tem aqui as Arduino Beginning, gravando em C com sistemas embarcados, tá? Então tem muita literatura, muita literatura. É interessante. Só pesquisar. Tá? Deixa eu procurar outro. Tem o livro que a gente adota, que é bem detalhado, só que eu posso colocar eles no link para vocês depois, lá na página. Eu tenho ele feito download e tem lá no que é acadêmico. O que é acadêmico do IFMT. Tem também a apostila lá de Arduino. Vou compartilhar aqui com vocês. Estão vendo aí? Então, essa apostila de computação e do aluno Electrogate, eu vou compartilhar com vocês, tá? Valeu. Vou compartilhar com vocês lá no que é acadêmico. Ah, é aqui. Então, vou compartilhar com vocês essa apostila aqui. A 3A, 3B, as duas turmas. Material de consulta. Tá, então, publiquei aquela lá, da Electrogate. Vocês podem pegar pelo que é acadêmico. Deixa eu dar uma olhada nessa daqui. Eu acho que é esse daqui. Eu vou ter que baixar ele para poder ver qual que é o material. Esse aqui é da Multilógica. Também é um material básico. Voltando. Oh, caramba. E compartilhado com vocês também.
Essa aqui é uma apostila mais avançada, é mais para o pessoal de computação. Tá? Não, não é para vocês, não. A gente vem usando aí ao longo dos anos. Então é isso aí, pessoal. Tem esse materialzinho básico. Depois eu coloco lá no Ava Geotech, eu coloco um livro completo sobre Arduino. Tá? Que eu tenho que achar o link dele aqui, que está funcionando, para vocês. Tá bom? E aí já é um livro mais detalhado, que é um livro em PDF, que eu não estou vendo o link dele, não sei se esse do Michael Roberts, mas você acha ele também. Esse é da Novatec, mas é um livro referência também. Doutor, nesse material aí, ele vai mostrar como que explica esse voice setup, voice não sei mais o que, e essas coisas de PIN. Sim, sim. Beleza. No começo, Professor, agora eu vou jantar, Tá? não é mais nada de extraordinário, eu vou desligar aqui, tá bom? Tá, tudo bem. Nossa aula é até aí mesmo. Obrigado. Então o material vai ficar para vocês lá no tópico, tá? E aí façam as atividades, hein? Eu vou encerrar a gravação e por mim tá tudo certo. Vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Algum comentário? Não, senhor. Ok, depois eu vou compartilhar essa